E a partir do momento que eu decidi estar numa relação, pô, dei aquele match legal, saí, gostei, fui no Japa à la carte. Maneiro, gostei da pessoa. Terror do japonês aqui na nossa produção. É, o que você acha que é um pilar para ter um relacionamento saudável? Quais são, pelo menos, as... Eu sei que é meio produtivista falar isso, desculpa. Mas quais são as guidelines aí? Quais são as guias que a gente precisa seguir para ter uma boa relação? Olha, eu acho que a capacidade de se comunicar é uma coisa importante, porque a gente tem níveis de comunicação. Então, tem esse que a gente está falando aqui verbalmente e tem uma comunicação interna, quer dizer, como eu converso comigo mesmo e como eu converso sob pressão, que é a coisa que mais vai acontecer num relacionamento. Então, a gente precisa entender como a gente lida com fatores de estresse, porque se a gente vai se relacionar com a pessoa ao longo de uma vida, ou pelo menos parte dela, a gente precisa entender que a vida não vai ser simples. Ela não vai estar acontecendo sempre em cenários favoráveis. Então, se você consegue entender que você vai precisar lidar com momentos em que a pessoa vai estar mais ausente, ela vai estar mais descompensada, que ela vai... E você também, aí você também já entra com o pé no chão para falar assim, olha, a vida é um manejo de adversidades e o relacionamento é uma parte que vai apoiar esse processo e às vezes vai ser afetado por isso. Então eu preciso ser realista. Então uma comunicação boa que contemple a realidade como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Uma grande dose de generosidade, né, consigo mesmo e com o outro. Né? Não adianta você imaginar que o relacionamento vai ser um palco onde só você vai brilhar, em que só as suas necessidades têm que ser atendidas. Você precisa entender que às vezes você precisa ficar um pouco coadjuvante para apoiar a outra pessoa. Acho que uma flexibilidade também é importante, porque se você for uma pessoa muito 880, ou tudo ou nada, sempre e nunca, você vai tender a ser uma pessoa mais difícil de digerir no dia a dia. Então pensa que o relacionamento é uma vaga apertada, que você vai ter que ficar estacionando o tempo todo ali naquela vaga apertada, então você vai ter que ser muito diplomático para poder saber quando você estressa a relação ou não. Então nem sempre ficar tendo DR constante, ao contrário do que já se pensou muito, que tem que ter DR o tempo todo, às vezes nem sempre esse é o melhor caminho. Existem jeitos indiretos que você pode abordar certas coisas sem forçar a mão. A gente vive um mundo muito crítico, muito julgador, e as pessoas têm levado a sério isso no relacionamento, talvez transferindo um pouco desse comportamento tóxico dos comentários de internet para a vida real. Então, tudo que a pessoa que você está se relacionando faz, se você for fazer um comentário, uma partezinha, eu preciso falar disso, olha, apontando nisso, isso também vai desgastando a relação. Então, eu sou partidário de você ter boas conversas de tempos em tempos, do que você ter pequenas faisquinhas e agulhadinhas em que você fica cansando a relação e tornando a relação algo que parece denso, então filosoficamente interessante, mas emocionalmente cansativo, tendo em vista que você tem em mente a longevidade. Você quer um relacionamento que dure com qualidade. Então, acho que essas características que contemplem generosidade, uma busca em comum, alinhamento também de projetos de vida, isso tudo vai tornando a relação um pouco mais satisfatória, interessante, criativa. Isso que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o Fred Matos. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, deixa um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!